Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema Aumente as Reservas. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal já tá te ajudando a olhar um pouquinho diferente, entender um pouco mais sobre a identidade adventista, com certeza irá continuar te ajudando no decorrer do trimestre. Como eu estava dizendo, terça-feira tem como tema Aumente as Reservas. Ontem eu falei para vocês que Mateus 25 era muito importante ali para o pessoal do advento de Cristo em 1844. Se por acaso você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima para você dar uma olhada, tá bom? Então, como eu disse para vocês, esta parábola, que é focada bastante ali no pessoal, é a parábola das 10 virgens, onde nós tínhamos 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias. Ela está destacada ali do verso 1 ao verso 13 de Mateus 25. E nós precisamos olhar para alguns contextos correlacionados com essa parábola. Primeiramente, essa parábola ela é a segunda parábola de 4 que Cristo conta em sequência. Ela começa a ser contada lá, a primeira parábola, em Mateus 24, 25, e ela termina lá em Mateus 25, 46. Então, são 4 parábolas que Cristo conta, sendo necessariamente 3 sobre a galera que estaria aguardando a volta de Cristo naquele momento que talvez atacaria a igreja, onde a igreja teria algumas consequências diretas, talvez ali, de não estar preparada para este retorno. Então, essas 3 parábolas primeiras falam sobre isso, e a última parábola é uma parábola mais conhecida das Sejam bem-vindos, benditos de meu Pai, para receber a herança que foi feita para vocês desde a fundação do mundo. Enfim, nós olhamos para essas 4 parábolas e nós entendemos alguns aspectos. Mas eu quero focar principalmente nessa parábola das 10 virgens, que era tão importante pro pessoal lá e continua sendo importante para nós no dia de hoje. Por quê? Quando nós olhamos para essa parábola, nós vamos ver que as mulheres, as virgens, nós tínhamos 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias. De que forma essas prudentes elas eram prudentes e de que forma essas nécias ou imprudentes não eram prudentes? Simplesmente pela presença ou ausência do azeite. E o azeite representa o Espírito Santo. Se você olhar lá Zacarias capítulo 4, verso 1 ao verso 5, você vai entender melhor essa relação entre o azeite e o Espírito Santo, tá bom? Então, o que estava dizendo? Que as mulheres virgens prudentes, elas estavam cheias do Espírito Santo. Elas estavam preparadas para o retorno de Cristo. Elas estavam ali confiando que Cristo iria voltar. Não era uma coisa somente exterior, assim como as imprudentes estavam, mas era uma coisa interna. Elas estavam preparadas para o retorno glorioso de Cristo Jesus. Elas estavam vivendo de acordo com essa fé. Elas estavam ali numa situação que, nossa, Cristo realmente vai voltar e eu vou mudar o meu ser crendo nesta promessa de Cristo Jesus. Enquanto as outras pessoas, as 5 virgens imprudentes, estavam ali somente na parte exterior. Elas não tinham um relacionamento com Cristo, elas não tinham realmente a presença ou estavam cheias do Espírito Santo como deveriam estar ou como aparentavam estar. E aí nós podemos olhar, e o que é interessante e legal nessa parábola é que tanto as virgens prudentes quanto as virgens imprudentes dormiram antes da vinda do noivo. Só que, quando elas perceberam que o noivo estava vindo, acordaram, as prudentes estavam com o Espírito Santo e conseguiram, com aquela força do Espírito Santo, entrar no gozo do seu Senhor. Porém, as virgens imprudentes não tinham mais aonde recorrer naquela escuridão, elas não tinham para onde ir, então não tiveram condições de serem preenchidas pelo Espírito Santo. Mas, Mael, o que é a relação dessa escuridão, dessa noite, dessas pessoas estar dormindo? Simples. A igreja não vai estar preparada para o retorno de Cristo. Vai cair uma escuridão espiritual sobre a igreja. Porém, aqueles que forem verdadeiramente fiéis a Deus, aqueles que verdadeiramente se entregaram a Cristo Jesus, quando começar essa escuridão, essa perseguição, elas vão continuar sendo fiéis a Deus. Só que as pessoas que não buscaram a Cristo, no momento de perseguição, não vão conseguir ter forças para buscar a Cristo. Não vai ter mais a oportunidade do preenchimento do Espírito Santo.
essas pessoas não vão conseguir entrar no gozo do seu Senhor. Então, é interessante nós olharmos para essa história com esses dois aspectos. Primeiro, nós precisamos ser preenchidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos buscar constantemente essa presença de Deus na nossa vida. E aí vai a oração. Aqui nós colocamos também o estudo da Bíblia, o estudo da lição, o estudo de profecia. Mas não é simplesmente um estudo, não é ser um obeso espiritual. É estudar e colocar em prática no nosso dia a dia. É sermos hoje um cristão melhor do que fomos ontem. E amanhã um cristão melhor do que somos hoje. Então é esse processo de crescimento. Olha a santificação, voltando mais uma vez aqui, é esse crescimento que eu tenho com Cristo Jesus que me dá esta força. E aí nós precisamos também entender que essa escuridão alcançará todos. Todas as pessoas, sejam prudentes ou imprudentes, serão pegas nessa meia-noite espiritual, serão pegas nesse instante dos últimos dias do planeta Terra, aonde a fé será provada e testada. Só que aqueles que têm uma fé verdadeira em Cristo Jesus estarão preparados. São somente essas virgens prudentes que serão preenchidas pelo Espírito Santo conseguirão entrar e participar das bodas do Cordeiro. Agora as pessoas que vivem de aparências, as pessoas que não entenderam essa importância de ter um relacionamento com Cristo e simplesmente só parecem ser crentes, essas pessoas infelizmente irão se perder por decisão própria, porque Cristo nos dá a mesma oportunidade de salvação, porque Ele morreu na cruz por todos nós, sejam os prudentes, sejam os imprudentes, sejam aqueles que buscam a Ele, sejam aqueles que não buscam a Ele. Cristo morreu por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já dizia João 3,16. Mas é importante nós entendermos que isso também tem relação conosco. Por quê? Aquelas pessoas em 1844 criam e precisavam estar preparadas porque elas criam que Cristo iria voltar em poder e grande glória no dia deles. Só que eu e você precisamos também estar preparados para Cristo voltar nos nossos dias. E eu não estou dizendo simplesmente porque nós podemos morrer hoje e Cristo voltou para nós quando nós abrimos os olhos, mas porque todos os sinais apresentam que Cristo está muito perto de voltar. E ainda nós temos a oportunidade, se por acaso ainda somos virgens imprudentes, virgens nécias, de buscarmos o azeite, o óleo extra, buscarmos o poder de Deus para a nossa vida. E aí sim, nos tornarmos virgens prudentes para participarmos das bodas do Cordeiro. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de sermos preenchidos por Ti, Pai. E hoje, mais uma vez, temos essa oportunidade de abrirmos a Tua palavra, meu Pai, de entendermos mais de Ti, de falarmos com o Senhor, meu Pai, e pedirmos a Sua unção sobre nós, meu Pai. Pai, trabalhe no nosso coração para que possamos sair desse desejo de sermos imprudentes, meu Pai, para estarmos preparados para o Seu retorno, para sermos igual essas virgens prudentes da parábola que o Senhor mesmo contou, Pai, para que possamos, mesmo com a escuridão espiritual que alcançará a Tua igreja, meu Pai, que quando o Senhor voltar, estejamos preparados para participar com o Senhor das bodas, para passarmos a eternidade ao Teu lado e não nos perdermos eternamente, meu Pai, porque nós o amamos, meu Pai, e nós queremos estar ao Teu lado por tudo e todo sempre. Fique conosco, meu Pai, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal
é de qualidade e o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!